primeira série. E aí, como que vocês estão? Tudo bem? Espero que estejam bem e vamos lá para mais uma aula de matemática. Bom, na última aula a gente estudou um pouquinho sobre o estudo de sinal da função quadrática. Lembrando que eu consigo fazer o estudo de sinal tanto da função afim quanto da função quadrática, tá? E aí, da função afim ainda a gente não viu, mas hoje a gente vai estar aí vendo um pouquinho, mas é o mesmo processo da equação quadrática, tá? Para fazer o estudo de sinal. Então, hoje nós vamos iniciar com as inequações, tá? O estudo das inequações. Bom, o que são, inequações? São aquelas desigualdades em que eu não utilizo o sinal de igual, mas sim o sinal de maior, de menor, igual, enfim. E agora aqui nas inequações a gente vai relembrar um pouquinho também o que a gente aprendeu no primeiro bimestre, que são os intervalos na reta. Lembram da bolinha aberta, bolinha fechada? Então tudo isso a gente vai estar relembrando na aula de hoje, tá? Porque nós vamos estar envolvendo, esses conceitos no estudo das inequações, tá? Então, galera, para isso eu gostaria que vocês acompanhassem comigo a apostila na página 60, tá? Então, eu vou fazer o desenvolvimento com vocês, tá? Desses dois exemplos que se encontram na página 60 da apostila. E enquanto vocês assistem o vídeo, ou depois de assistirem o vídeo, eu gostaria que vocês resolvessem esses dois exemplos também na apostila e me enviassem juntamente com as atividades, tudo bem? Então vamos lá. Na página 60, primeiro nós temos a definição de uma inequação que eu acabei de falar para vocês. A inequação, ela não é uma igualdade, então ele não utiliza o sinal de igual, mas sim utiliza as desigualdades, sinal de maior, de menor, de maior igual, menor igual, tá? Então, as nossas inequações vão estar envolvendo as nossas desigualdades. Temos alguns exemplos, de desigualdades na página 60, tanto desigualdades do primeiro grau, em que x é elevado a 1, como desigualdades do segundo grau, em que x é elevado ao quadrado, tá? Então, nós vamos fazer esses dois exemplos para vocês verem como que resolve uma inequação, tanto do primeiro grau quanto do segundo grau, certo? Então, vamos lá para o primeiro. Primeira inequação, menos 3x mais 9 menor ou igual a zero. Então, pessoal, aqui eu tenho passo a passo de como resolver uma inequação, tá? Então, cada bolinha, cada pontinho é um passo a passo da nossa inequação. Então, vamos lá. Primeiro passo para resolver a inequação de primeiro grau. Qual é o zero da função definida por menos 3x mais 9, tá? Então, assim, aqui eu transformo essa inequação em uma função, menos 3x mais 9. Bom, para determinar os zeros de uma função, nós sabemos que quando a função é do segundo grau, posso adotar delta e bhaskara ou soma e produto, certo? Quando é do primeiro grau, basta fazer o quê? Letra para um lado, número para o outro. Isolo o x e acho o resultado, tá? Então, nesse caso, se eu isolar o meu x, vou igualar a zero. Então, menos 3x mais 9 igual a zero. Letra para um lado, número para o outro. Menos 3x igual a 9 está positivo, passa negativo. Menos 3 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, x é igual a menos 9 dividido por menos 3. Menos dividido por menos fica mais. 9 dividido por 3, 3. Então, o zero da minha função é 3. Primeiro passo para resolver a equação.
Segundo passo que nós temos aí na segunda bolinha, uma perguntinha. A função é crescente ou decrescente? Como que eu verifico mesmo se a função é crescente ou decrescente? Basta olharmos o nosso A. Se o A é positivo, função crescente. Se o A é negativo, função decrescente. Então, nesse nosso caso, o A é menos 3 negativo. Então, a função é decrescente. Decrescente, tá? Terceiro passo. Faça o estudo de sinal da função f e destaque os valores de x para os quais a função é negativa ou nula. Então, percebam que aí, né, a gente já tem aquela reta que eu ensinei para vocês na aula passada, né, que para fazer o estudo de sinal a gente tem uma reta, somente a reta do x, só que aqui é uma função de primeiro grau. Então, nós sabemos que uma função de primeiro grau, o gráfico não é uma parábola, né, mas sim uma reta, certo? Então, como que eu faço para fazer esse estudo de sinal? Primeiro passo, relembrando o estudo de sinal, localiza na reta os zeros. Como é uma função de primeiro grau, eu só tenho um zero, então eu vou colocar o 3, tá? 3. Coloquei o 3 aqui, tá? Nesse caso, ó, eu vou deixar a bolinha pintada, bolinha fechada em 3. Por que eu vou colocar a bolinha fechada em 3? Porque na nossa equação aqui, ó, é menor igual a zero, ou seja, tem o sinal de igual. Então, se tem o sinal de igual, a bolinha sempre vai ser fechada, certo? Aí, né, ele fala, né, faça o estudo e destaque os valores de x para os quais a função é negativa ou nula. Por que ele está falando que é para destacar os valores negativos ou nulos? Porque aqui, ó, a minha inequação, menos 3x mais 9, tem que ser menor ou igual a zero. Se tem que ser menor ou igual a zero, eu tenho que considerar todos os valores negativos, menores que zero. Se aqui fosse maior que zero, nós iríamos destacar os valores positivos, tá? Bom, marquei o zero da função, faz o esboço do gráfico, né? Como que eu faço o esboço do gráfico? Se a função de primeiro grau for crescente, vai ter esse sentido da reta. Se for decrescente, como no nosso caso, né, a função vai decrescer, vai diminuir, tá? E aí, nós vamos fazer aquele estudo de sinal que nós fizemos da função quadrática. Se ficou para cima da reta, ela é positiva. Se ficou para baixo da reta, ela é negativa. Então, ó, toda essa parte que ficou aqui para cima ficou positivo. Então, se ficou positivo, vou indicar aqui com um sinalzinho de menos, tá bom? E toda essa parte que ficou para baixo, ó, ficou negativo. Então, vou indicar aqui, ó, com um sinalzinho de menos, tá? Aí ele fala que é para destacar, né, a parte negativa, a parte menor do que zero. Então, onde ficou menor que zero? Para todos os valores maiores de quem? Maiores do que 3. E aonde ela ficou nula? Exatamente no 3, porque é o zero da nossa função, tá? Então, aqui é o estudo de sinal da função afim. E por fim, né, qual é o conjunto solução da inequação? Então, assim como nas equações nós temos a solução, nas inequações nós também temos essa solução, tá? Como que a gente vai colocar a solução numa inequação? Nós temos duas formas. Naquela forma lá, né, de x pertence aos reais, na forma algébrica, tá ok. Então, quais são os valores em que a minha função ficou menor ou igual a zero? Para todo x, o que? Maior ou igual a 3. Então, x maior ou igual a 3. Ou também a nossa solução pode vir em forma de intervalo, aberto, fechado, certo? Se for em forma de intervalo, vai ser fechado em 3, né? Porque é maior que 3. Até onde? Até infinito, porque são todos os valores maiores do que 3. Então, até mais infinito que aberto, né? Infinito, sempre aberto. Então, aqui
é um exemplo de inequação de primeiro grau, certo, pessoal? Então, se quiserem pausar o vídeo para fazer a resolução, né, podem ficar à vontade. E aí vamos para o segundo exemplo, que é uma função quadrática. Então, apagando. Segundo exemplo, exemplo 2. Agora uma inequação de segundo grau. Primeiro passo, né? Calcule os zeros da função g, né? Ele está chamando aqui essa função g, definida por x ao quadrado menos 5x mais 6. Se eu quero zero, igual a zero. Lembrando, duas formas de encontrar os zeros de uma função, ou delta e bhaskara, ou soma e produto. Nesse caso, é para a gente fazer soma e produto porque está fácil, né? O A aqui é 1. Então, dois números que somados é o oposto do valor de B. Então, se o B é menos 5, a soma tem que ser 5. E o produto, o valor de C, o produto tem que ser 6. Dois números que somados dão 5 e o produto é 6. Nada mais, nada menos do que 2 e 3, né? 2 mais 3, 5, 2 vezes 3, 6. Então, os zeros da função é 2 e 3. Segunda perguntinha. Agora, como é uma função do segundo grau, o meu gráfico vai ser o quê? Uma parábola, né? Então, o gráfico da função g é uma parábola com concavidade voltada para cima ou para baixo? Para verificar se é para cima ou para baixo, basta também olhar o valor do A. Se o A é positivo, voltado para cima. Se o A é negativo, voltado para baixo. Então, se o A é um positivo, ela é uma concavidade voltada para cima. Então, respondendo a perguntinha, né? Para cima. Terceira, faça o estudo de sinal da função g e destaque os valores de x para os quais a função é positiva. Por que aqui eu tenho que fazer o estudo de sinal e destacar os valores positivos e não negativos, como no outro caso? Por causa do nosso sinal aqui, ó, pessoal. Ele tem que ser maior do que zero. Se tem que ser maior do que zero, ele vai ter que ser positivo, certo? E aí, uma coisa bem importante, né? Vejam que aqui não temos o sinalzinho de igual. Então, para a gente não confundir, na hora de localizar os zeros aqui no nosso estudo de sinal, localiza e deixa uma linha aberta, porque eu sei que aqueles números não entram na solução, tá? Então, fazendo o estudo de sinal, eu localizo os zeros, 2 e 3, então 2, 3. Faz o gráfico, sei que é uma parábola voltada para cima, então, fazer o gráfico. E agora, faz o estudo de sinal. Lembrando, ficou para a parte de cima, ficou positivo. Então, ó, positivo, positivo. Ficou para baixo, negativo. Então, entre 2 e 3, negativo. E aí, como a nossa equação tem que ser maior que zero, eu quero as partes positivas. Então, quem que vai ser a nossa solução nessa equação? Tudo onde ficou positivo, ó. Ou seja, todos os valores menores do que 2, né? Porque está vindo em sentido menos infinito. E todos os valores maiores do que 3, certo? E por fim, né? Qual é o conjunto solução da inequação? Também de duas formas, ou algébrica ou intervalo, tá? Algébrica, x pertence aos reais, tal que aqui nós temos dois intervalos separados, então escreve os dois intervalinhos separados. Para todo x
menor do que 2, né? Porque pega toda essa parte aqui menor do que 2, não vai sinal de igual. Por que não vai sinal de igual? Porque não tem sinal de igual aqui, a bolinha ficou aberta, não se usa sinal de igual. Ou x maior do que 3, ou x maior que 3, tá? Ou também em forma de intervalo, né? Como eu falei para vocês, de menos infinito aberto, né, sempre, até 2, também aberto, porque o 2 não entra. Como nós temos mais esse pedaço, usa lá o símbolozinho da união. União com 3 aberto, até mais infinito, também aberto. Então, as duas formas de solução de uma equação do segundo grau, certo, pessoal? Então, gente, basicamente, né, vamos te falar assim, tanto uma equação do primeiro grau quanto do segundo grau, nada mais é do que vocês têm que fazer? O estudo de sinal da função. Então, qual que vai ser sempre o primeiro passo para resolver a equação? Primeiro, né, acha os zeros. Né? Se for do primeiro grau, 1 zero. Se for do segundo, pode ter 1 ou 2 zeros, ou nenhum, né, como a gente viu na situação da aula passada, tá? Segundo passo, o que é? Fazer o esboço do gráfico, tá? E terceiro passo, colocar a sua solução. A solução, lembrando, sempre observando o sinal da desigualdade da sua inequação, tá? Então, em todos os casos, o passo a passo vai ser esse, tá, pessoal? Então, podem também completar, né, esse daí na apostila da página 60, e eu vou deixar alguns exercícios de inequações para vocês praticarem e pegarem o jeito, tá bom, pessoal? Um abração a todos e até a próxima!